Irmãos, Jesus agora fala: "Oh, meus discípulos, vós sois o sal da terra." Jesus estava falando, irmãos, da preciosidade do sal. E quando Jesus fala da preciosidade do sal, a mente dos discípulos se concatenaram naquele ambiente para entender o que de fato Jesus estava falando. E eles foram levados a pensar, irmãos, da seguinte forma: eles sabiam como que o sal era extraído na Palestina e como que era difícil tirar as impurezas do sal naquela época. Os discípulos ligaram um ponto com o outro ao Jesus falar que eles eram o sal da terra. Olha, como é difícil extrair o sal. Naquela época, irmãos, o sal não era barato como é hoje, não é? O sal era muito caro. E na época de Jesus, o sal era até importado de outros países, tão difícil que era para extrair o sal. Hoje temos a tecnologia, hoje temos as máquinas que fazem isso, mas naquela época era tudo manual. Tirar a impureza do sal, trazer o sal puro para a cozinha e para o mercado. O sal era tão difícil de adquirir que ele era muito caro e por isso até mesmo pagava-se salário das pessoas com o sal, porque era muito caro. De onde vem a nossa palavra soldo, não é? Então, o sal era muito precioso. Então, quando os discípulos ouvem Jesus falar isso, eles falam: olha como nós somos preciosos. Olha, nós não podemos ter impurezas na nossa vida. Como que os discípulos foram levados a pensar, amados irmãos, sobre isso? E também as muitas utilidades do sal naquela época. Os discípulos talvez conhecessem a passagem do profeta Ezequiel no capítulo 16, versículo 4, onde se diz sobre o costume das mães e das parteiras antigas, ao nascer o bebê, esfregar sal nele para fazer higiene, para limpar toda a impureza que poderia vir. Então, se não passasse sal no bebê, talvez ele pegaria uma infecção. Então, Ezequiel, capítulo 16, versículo 4, diz sobre o costume dos povos de fazer a asepsia, de limpar. Veja, irmãos, há 1001 utilidades do sal, e os discípulos foram levados a pensar assim. Talvez os discípulos conhecessem mesmo esta passagem. Talvez também os discípulos conhecessem a passagem de Jó, capítulo 6, verso 6, onde Jó diz que o sal servia para temperar. E Jó diz no capítulo 6, verso 6, que o sal, inclusive, dava sabor à clara do ovo, que não tinha sabor nenhum. Veja, irmãos, como que os discípulos, ao ouvir Jesus dizendo: vós sois o sal da terra. E observe que passa-se milênios, passa séculos e milênios, o sal ainda é útil. Imagina você na sua cozinha sem o sal. Imagine você. Imagine nós com aquele churrasco sem o sal. Fica difícil até mesmo alimentar. Observe aqui, irmão, o ponto. Nós estamos retrocedendo na época de Jesus. E o que nós estamos pensando, o que os discípulos estavam pensando. Precisamos também olhar para estas coisas. Mas tem um ponto teológico que Jesus toca aqui, quando Jesus disse: eu talvez, irmãos, imagino, quando li essa passagem, eu fiquei imaginando que Jesus estava apontando um por um: vós sois o sal da terra, vós sois o sal. A necessidade que o mundo tem do sal. Jesus estava falando: veja a Grécia com toda a sua pujança da filosofia, veja a Grécia que tentou com seus modos filosóficos descobrir o mal, descobrir como se resolve o mal, para onde o homem vai, para onde o homem vem, de onde eu vim, ficou esse emblema todo. Mas a Grécia, com toda a sua cultura, não conseguiu frear a deterioração do mal na sociedade. Meus discípulos
Vocês estão sendo levados a pensar que a Grécia não conseguiu fazer isso com seu conhecimento, com sua gnose. A Grécia não conseguiu. Vós sois o sal da terra. Eles não conseguiram. Vocês são o sal da terra para fazer isso. Meus irmãos, aí veio o Império Romano com suas leis que mais beneficiavam os do Império. Veio a pujança do Império Romano com seus soldados lutando bravamente, também não conseguiu frear o mal na sociedade. Também não conseguiu dar jeito no mal na sociedade. Você está tentando, irmãos, ver como os discípulos estavam pensando agora, como Jesus está falando isso? Olha o mundo, discípulos, olha o mundo, crentes, olha o mundo como ele está. Olha as empresas onde você trabalha, olha os departamentos de todos os lugares no mundo, olha. Você precisa ser sal aí. Você não pode deixar o mal tomar conta. Meus irmãos, os discípulos tiveram, sim, este pensamento que tem essa correlação, melhor dizendo, com o sal, de dar sabor, de trazer leveza à vida das pessoas e, mais do que isso, irmãos, trazer uma conservação. Não deixar que o mal tome proporções descontroladas. Melhorou alguma coisa, irmãos, do mundo de lá para cá? Melhorou? Não melhorou. Nós vemos hoje, está na mídia, família brigando, irmão com irmão, por causa da logo da igreja, entrando na justiça por causa disso. Estão brigando, estão se dando, digamos assim, mordendo uns aos outros por causa do dinheiro, por causa do glamour, por causa da fama, mas não é por causa de Jesus e por causa do seu santo evangelho. Observe, irmãos, como que o mundo está, o mundo religioso, o mundo gospel como está, a sociedade aí fora como está. Por isso, irmãos, o Senhor Jesus também fala a nós nessa noite. O Espírito de Deus que está aqui nessa noite também fala a mim e a você. Vocês são o sal da terra. Eu gostaria de falar aqui hoje sobre o sal, o poder invisível de preservação, que está aí no versículo 13. Meus queridos irmãos, dentre muitos povos existentes no mundo, somente os filhos do reino, somente os verdadeiros discípulos de Cristo são sal. Só. Jesus foi enfático a dizer, vós, e não todos, vós, discípulos, sois o sal da terra. Você lembra que no primeiro sermão desta série de Subindo o Monte com Jesus, as multidões estavam no sopé da montanha. As multidões estavam acompanhando Jesus. E quem ficou ao lado de Jesus ali foram os discípulos. E agora Jesus vai para os discípulos e diz, só vocês, somente vocês são o sal da terra. Somente vocês têm o poder dado pelo meu Pai de frear o mal no mundo, de trazer leveza para o mundo. A grande responsabilidade agora que vocês têm. Vocês viram que as 9 bem-aventuranças falam das bênçãos daqueles que pertencem ao reino de Deus. Vocês têm essas bênçãos. Agora Jesus muda o foco e diz, vocês são abençoados, vocês são bem-aventurados, mas agora eu quero falar para vocês a responsabilidade que vocês têm no mundo. Vocês são únicos que podem preservar o mundo de uma putrefação total. Irmãos, se tirar a igreja do mundo, se tirar o povo de Deus daqui, acabou tudo, irmãos. As larvas, os germes do pecado tomam conta. Você está, irmãos, observando aqui juntamente com Jesus e os discípulos que você não é um coitadinho? Que você não precisa ficar chorando, gritando, orando na maior gritaria. Deus tem misericórdia. Você, meu irmão e minha irmã, é sal. Então assuma essa responsabilidade de ser sal. Jesus foi bem enfático.
Olha o privilégio, amados irmãos, que eu e você temos de ser aquele que dá sabor ao mundo. Oh, irmão, se existe algum departamento que funciona no mundo e no Brasil, é por causa da igreja, é por causa de você, é por causa de mim. Irmãos, eu não creio, como muitos teólogos hoje pensam, inclusive dentro da teologia dos puritanos, que o Senhor nos enviou para transformar a cultura. Eu não vejo isso na Bíblia, eu discordo que nós fomos enviados ao mundo para transformar a cultura. Nós fomos enviados ao mundo para trazer leveza, sabor à cultura, fazer isso funcionar, fazer isso, essas engrenagens funcionarem e, acima de tudo, dizer assim para o mal: para por aí, não siga mais avante. E eu falo isso, irmãos, com base nos vultos piedosos do Antigo Testamento. Eu vou começar lá com Enoque e Noé, que eram da mesma época. O mundo de Enoque e de Noé estava afundado na maldade, no pecado. No entanto, Deus tirou Enoque de lá e preservou a vida de Noé e de sua família e destruiu o mundo. Eles não transformaram a cultura deles. Eles não foram agentes transformadores da cultura. Irmãos, o sal não tem o poder de transformar uma substância perecível em outra substância. Não. O sal tem o poder de manter aquela substância do jeito que ela foi criada, do jeito que ela é. O sal é para isso, não para transformá-la em outra substância. Se você lembrar também dos profetas, todos os profetas e sacerdotes piedosos também, eles não transformaram a cultura. Eles foram agentes poderosos de Deus para conter também o mal. Irmãos, nós também aqui neste lugar, você no lugar que você mora, meu irmão, onde você trabalha, meu irmão, onde você andar, meu querido, você disse Deus para nós hoje, você é sal ali naquele lugar. Você é sal ali. Ali as larvas e os germes não proliferam. Mantenha o seu padrão. Elas vão existir como toda a vida existiu. Mas elas não vão chegar num estado de putrefação total. Não, porque você é o sal de Deus ali naquele lugar. Por isso, irmãos, eu quero que você pense nessa noite sobre quem você é. Você é bem-aventurado, o reino de Deus é seu, é nosso, mas antes que venha este reino, nós temos, irmãos, uma responsabilidade, disse Jesus aqui, de salgar essa terra. Agora, irmãos, o sal, para ser eficaz, não pode ficar dentro do saleiro. Não adianta pôr o sal dentro do saleiro. Não adianta ficar acomodado dentro do saleiro. O sal, para fazer a sua função, ele precisa de entrar em contato com a substância perecível. Comodismo, não pode. Irmãos, o sal, ele vai continuar sendo sal lá no saleiro, mas só não vai ter eficácia. Só não vai fazer aquilo pelo qual foi designado. E eu repito, irmãos, se isolarmos o sal deste mundo, se isolar o crente deste mundo, se tirar a igreja deste mundo, isso aqui vira uma bagunça, fica insuportável viver aqui. Tudo isso está aí por causa da graça de Deus e porque o Senhor maravilhosamente espalhou o seu sal na terra. Ele fez isso. Ele maravilhosamente, graciosamente espalhou o seu sal na terra. Então, meu irmão, você mora onde Deus quer que você mora. Ele direcionou e você nem sabe dos processos que o Senhor usou para colocar você ali. Sabe por quê? Porque há uma necessidade de sal ali naquele lugar. Você precisa entender isso na sua vida espiritual.
Tem coisas que está fora do seu escrutínio, tem coisas que está fora da sua decisão. Você planeja e as coisas não se encaixam. Meu irmão, o Senhor está jogando sal na sociedade. Está colocando o seu sal no devido lugar que deve ser feito. Por isso, irmãos, você precisa sair daqui nesta noite consciente. Eu sou sal. E o sal é para dar sabor. Por isso, crente não pode ser rabugento, irmão. Não. Crente não pode ser intolerante. Que crente chato esse crente. Não. O sal não é assim. O sal é dar sabor. Ele traz leveza. Ele traz bem-estar para o lugar. Por isso que o fanatismo religioso está fazendo um desserviço para a função do sal. O sal é para trazer esse equilíbrio na sociedade. Meus irmãos, os ímpios não têm ideia de quem somos e o poder que temos. Eles são tão tolos ao ponto de nos maltratar e de nos perseguir. Eles querem tirar o sal do meio deles. Eles querem matar o sal do meio deles. Eles não sabem, mas são tolos. Eles não sabem que se tirar o sal, a vida deles vai piorar. Eles vão entrar, irmãos, numa masmorra espiritual irreversível se tirar o sal. Os ímpios odeiam a igreja. Satanás odeia a igreja porque a igreja é o sal. Ela freia a ação do mal. Ela está aqui não somente para pregar o evangelho, mas ela está aqui também para proteger também a sociedade. E os ímpios não têm ideia, por isso eles são tolos. É tolice, de fato, tirar o poder de preservação do seu meio. É tolice fazer isso. Mas tem a segunda parte desse versículo que deve preocupar a mim e a você. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Como? A palavra grega que traduzida por insípido tem como raiz moros, e o substantivo é morainos, que quer dizer morosidade, lentidão. Uma pessoa que não é ativa, ele vive uma vida maçante, ele vive uma vida misturada com as impurezas deste mundo, e acaba ele pegando muito peso, que Hebreus capítulo 12 diz: por isso, irmãos, deixando o embaraço e o pecado que tão tenazmente nos assedia, corramos para a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, irmãos, a palavra insípido, em primeiro lugar, ela significa lento, maçante, moroso, não age. Mas também, quando ela é aplicada à mente, significa estúpido ou tolo. Por um lado, irmãos, como eu disse, o mundo é tolo, porque persegue e mata os discípulos. Por outro lado, há sal que está virando uma ação de tolo. Há crentes que não têm tanta impureza na sua vida. Jesus falou aqui de insipidez, o sal insosso, tanta impureza na sua vida que não compensa mais tirar essa impureza, porque tem mais impureza do que sal. E quando este sal fica insípido, Jesus falou, e os discípulos sabiam o que acontecia. As pessoas jogavam esse sal na beira das estradas, tipo a operação tapa-buraco das prefeituras hoje. Jogava o sal, ele ficava tão duro, nem a chuva amolecia esse sal. Ficava cheio de pedra e ele ficava insípido, ele não conseguia salgar. Então, meus irmãos, veja bem a nossa responsabilidade. Nós somos sal, mas a nossa morosidade e às vezes a nossa tolice pode deixar-nos, até mesmo por um tempo, insípido, sem eficácia, sem ação.
ficamos tão cheios de impurezas que não resta mais a não ser pisado pelos homens. Os crentes que se conformam com os valores do mundo se tornam insípido. Percebam, irmãos, a nossa grande responsabilidade. Por um lado, os crentes não podem viver isolados do mundo, porque eles têm uma missão imprescindível: preservar o mundo da destruição total. Por outro, ele não pode se contaminar com o mundo. As impurezas que estão lá não podem atingir a sua vida. Ele precisa manter-se sal, e sal que salga, sal que dá sabor, sal que preserva. E qual, irmãos, hoje está sendo a insipidez do sal evangélico? E por minha tristeza, eu li um dia que está crescendo o número de teólogos que creem no evolucionismo. Está deixando o criacionismo de lado e crendo no evolucionismo, que o homem veio do macaco, da ameba e não sei de onde e foi se progredindo. Você acredita que tem teólogos que pensam isso? O sal está ficando insípido. Está se misturando, irmãos, com isso. O sal se torna insípido quando a igreja relativiza a verdade. Colocar a mentira e a verdade paralela. Vamos relativizar. É pecador mesmo. Nós somos pecadores, caía do homem e levantar é de Deus. Eu não sei nem aonde está escrito isso na Bíblia, mas eles até citam esse versículo. Irmãos, esse sal está ficando insípido. A sua vida está ficando insípida. Nós fomos chamados do mundo e não para viver o que o mundo vive. Nós somos chamados do mundo para ter outras ideias, é para preservar o mundo dessa contaminação e não ser contaminado. Irmãos, o sal foi colocado por Jesus no mundo para influenciar e não para ser influenciado. Não podemos de forma alguma ser influenciados. Quantas bobagens, irmãos, tem por aí? O sal se torna insípido quando ele não se porta como tal. Ele acha que precisa fazer unção disso, unção daquilo. Ele precisa ir para um monte, ele precisa dar uma palavra de ordem. Irmão, você é sal. Pronto, você é sal. Você só precisa estar no lugar aonde deve estar. O sal não precisa de mais nada a não ser ele mesmo, ser sal, para ele fazer aquilo que deve fazer. Ele precisa estar lá, ele precisa agir, ele precisa estar no meio. Tempos atrás, lá na igreja medieval, foram criados mosteiros. Né? Vamos nos apartar deste mundo pecaminoso, vamos nos isolar nos montes, vamos criar um lugar só para nós. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou que nós precisamos estar no meio do mundo. Precisamos fazer, inclusive, negócios com o mundo, mas de tal maneira que tem que ser sal. Sal é sal, não pode se tornar insípido. Mas essa palavra, irmãos, insípido, ao contrário, o apóstolo Paulo quer dizer que quando nós somos sal, nós somos sábios, não somos insípidos. Nós agimos com sabedoria. Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, diz o apóstolo Paulo: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja temperada, seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Meus irmãos, se os crentes adotam os valores do mundo, como ele conseguirá responder biblicamente às questões do mundo? Como? Ele fica envergonhado. Você lembra que tempos atrás, quando todo mundo ficava envolvido com futebol, não é? E às vezes gritávamos Cruzeiro, Galo, não sei mais o quê, e de repente estávamos lá gritando. Aí as pessoas chegavam para nós e falavam assim: uai, você não é crente? Sabe? E eu confesso,
já falaram isso para mim quando eu era jovem. Você não é crente? Você não é da igreja tal? Olha como que a minha vida naquele momento ali se tornou insípida, irmãos. Imagina isso acontecer em qualquer área da nossa vida, nos negócios, no nosso estar na sociedade. Irmãos, a nossa palavra tem que ser agradável, temperada com sal. E aqui a palavra temperada com sal é palavra sábia. É palavra que não é insípida, não é uma palavra tola. É uma palavra que vive as verdades de Deus. Porque diz provérbio que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se eu não tenho sabedoria, então, logicamente, eu não tenho temor. E se eu não tenho temor, já estou contaminado. Embora eu tenha um pouco de salinidade, mas, no entanto, a minha vida já está contaminada com este mundo. Não, irmãos, Jesus nos fala nessa noite: vós sois o sal da terra, haja como sal, viva como sal. Jesus fala para nós aqui nessa noite, inclusive para o pastor. Ele fala isso para nós nessa noite. Então, irmãos, vamos viver a vida sendo sal. Vamos, irmãos. Essa palavra nossa precisa ser agradável no trabalho. As pessoas no serviço devem gostar de você. Você deve ter amizade com essas pessoas aonde você trabalha. Você deve, inclusive, fazer parte da roda deles. Mas tem uma coisa: cuidado com as risadas de piadas indecorosas. Cuidado, porque você vai ficando sujo, você vai ficando insosso, você vai ficando insípido. Fica sério, mantenha-se o padrão, porque eles mesmos vão reconhecer: olha, não dá para falar isso aqui perto de fulano, não dá. Isso é ser sal, irmãos. Isto é ser sal para salgar, para frear a putrefação ali naquele lugar. Nós não podemos ser crente intolerável, não. Não podemos ser crente rabugento, não. Precisamos ser crente que traz sabor, como o sal traz. Até a clara do ovo de Jó fica saborosa quando coloca sal. Então, seja isso para a glória de Deus. Claro, evidentemente que você precisa ser mais incisivo quando a questão exigir isso. Jesus foi assim. Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas e de sepulcro caiado e condenado 2 vezes ao inferno. A situação exigia isso. O apóstolo Paulo chamou os crentes da Galácia, de que estavam desviando o evangelho: vocês são insensatos, vocês são tolos, ou melhor, vocês são insípidos, vocês estão se contaminando com a falsa doutrina. Então, quando o momento exigir, temos que ser incisivos. Mas, irmãos, no geral, precisam ter um sorriso, sabe? Viver alegre, não é? Não estou falando de temperamento, estou falando de agir com sabedoria no mundo. Agora, irmãos, vamos voltar aqui para nós. Jesus falou para os discípulos isso. O mundo estava podre e o mundo continua podre. Daí a necessidade do sal. Jesus disse: vós sois o sal da terra. Isso implica dizer que em todos os lugares que houver produto perecível, ali haverá a necessidade da presença do sal. Amados irmãos, não existe um lugar no mundo que não necessite da presença do sal. E eu creio que esta igreja foi colocada aqui neste bairro para ser sal aqui. E aonde você mora também, eu creio que você precisa agir como sal ali. Deus estrategicamente colocou o seu sal. E eu quero que você pense comigo aqui nessa noite. Eu creio que Nicodemo se tornou, irmãos, um sal poderoso dentro do sinédrio. Creio que ele se tornou um sal poderoso. Ele foi falar com Jesus. E aquela fala rendeu, inclusive, um assunto da regeneração, do novo nascimento. E eu creio que Nicodemo se tornou sal dentro do sinédrio. Creio que o centurião de Cafarnaum, aquele que disse: ó Senhor, nem precisa ir lá na minha casa. Se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado sarará. E eu creio que aquele centurião de Cafarnaum foi o sal de Deus ali no Império Romano, no exército romano. Deus estrategicamente
coloca o seu sal ali, meus irmãos. Oremos para que o Senhor espalhe o seu sal em todos os lugares do mundo, meus queridos irmãos. Como a Europa necessita do sal divino, pois a decadência moral e espiritual naquele continente é gigantesca. Como precisamos de sal em todos os departamentos do governo no Brasil, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional. Onde estão vocês, bancada evangélica? Onde estão vocês? O que vocês estão fazendo aí? Vocês foram colocados por Deus para ser sal aí nessa podridão que é a política brasileira. Vocês não foram colocados aí para dar a mão ao sistema. Vocês foram colocados aí para ser sal. Então salgue este lugar, porque senão vocês serão jogados fora. Não, nós precisamos tomar uma atitude. Não pode ser. Se este lugar aí, bancada evangélica, está fedendo demais, é culpa de vocês. Culpa de vocês. Porque vocês estão deixando as larvas e o germe do pecado proliferar aí. É preciso tomar uma posição. Devemos, irmãos, nos alegrar. E devemos, sim, orar para que o Senhor coloque mais sal dentro da política. Disse que política não é lugar de cristão. Não, é lugar de crente lá. Precisa ter sal lá. Precisa ter sal. Eu me lembro de um estadista da Holanda, Abraham Kuyper. Ele foi ministro da Holanda. E como Deus abençoou a Holanda na sua gestão ali. Como que Deus abençoou Estrasburgo, não é? Como que Deus, com a presença de Calvino lá. Como que Deus abençoou a Suíça com a presença de Ulrich Zwingli, o reformador. Como que Deus abençoou os países protestantes. As melhores universidades do mundo foram criadas pelo povo do sal, irmãos. As melhores universidades do mundo hoje foram criadas por essa gente que foram sal naquele momento. E o que está acontecendo na nossa universidade hoje? É um fedor incrível. É um movimento incrível, está fedendo esses lugares. Onde estão os professores dessa universidade? Onde estão esses professores que são sal? Os alunos que são sal? Ô jovem, você vai estudar nas universidades. Eu quero que você, o meu desejo é que você faça doutorado e prossiga a sua vida. Mas não esqueça, você vai ser e tem que ser sal ali. E essas universidades, irmãos, hoje estão podres. Agradecemos a Deus, irmãos, por Deus ter colocado o seu sal no Supremo Tribunal Federal. E oremos por André Mendonça ali naquele lugar. Oremos por ele. Oremos para que ele... Deus colocou um pastor lá. Nessa noite, eu quero que você repense seus conceitos de que não há necessidade disso. Há necessidade. Deus coordena o mundo. E eu oro para que esse ministro do Supremo Tribunal Federal seja o fiel da balança ali naquele lugar, irmãos. Seja o fiel. Se o presidente da República se gabou de ter colocado um comunista no Supremo Tribunal Federal, o sal que é a igreja deve se alegrar também, presidente. Nós temos aí o ministro da nossa igreja, está aí. E oremos por ele para que ele seja sal ali. Oremos para que ele seja sal. E não se contamine com esse sistema corrupto. Oremos por ele. Ao invés de falarmos mal, devemos orar por essas pessoas que Deus colocou. Tenho, sim, eu acredito que tem crentes fiéis ali na bancada evangélica, mas pelo que a gente vê, a maioria não está sendo sal. A maioria está fazendo um desserviço para o evangelho ali. Jesus falou: vocês são sal da terra, é da terra, então em todos os lugares precisa ter sal. Todos os lugares, porque precisam da presença do sal ali. Como precisamos de sal na liderança da igreja. Como precisamos. E em todos os departamentos. Irmãos, para a tristeza nossa, muitos líderes já se misturaram tanto, se tornaram sem sabor.
sem influência, sem poder de mudar qualquer coisa dentro da igreja. O mau cheiro da doutrina do mundo já é sentido em muitas igrejas. Muitas, porque os líderes estão perdendo seu poder de salgar, porque estão trocando o sal puro pelo sal insípido. Estão preferindo beber águas de cisterna e abandonando a água viva que é Deus. O profeta Isaías falou isso, Deus falou isso. Eles estão preferindo beber água de cisternas rotas, estão abandonando a água viva. Oh, irmãos, como precisamos de sal dentro da igreja. Parece que lá vai estreitando, o sal parece que está perdendo a sua eficácia. Meus irmãos, como precisamos de sal nos lares das nossas famílias. Como precisamos. Os pais estão perdendo a autoridade com seus filhos. Não exercem mais influência sobre os seus filhos. Os pais têm o dever de serem exemplos de piedade para os seus filhos. Mas, irmãos, está perdendo a capacidade de salgar os seus próprios filhos. Está perdendo a autoridade sobre eles. Há pais que nem leem as Bíblias com seus filhos, embora na hora da profissão de fé e de batismo dos filhos, tenha prometido que ia fazer isso. Irmãos, pais, coloque sal na sua casa. Ore junto com a sua esposa e ore junto com seus filhos. Ore, traga-os para a igreja, porque senão você vai ficar sendo insípido, insosso e vai ficar sem influência. Como que os filhos tomarão decisões sábias de pública profissão de fé no futuro, se eles agora estão longe da comunhão dos santos? Meus irmãos, metaforicamente, os pais precisam salgar os seus filhos, sendo exemplo de amor a Deus e de piedade a Deus. Se eles não forem, irmãos, a tendência dos filhos é sempre copiar o pai, os pais, em algum modo. A tendência dos filhos é sempre imitar os seus pais. Oh, que sejamos sal aqui em Guanabara, nos bairros adjacentes, irmãos, para que a podridão não corroa e não se estenda desenfreadamente aqui neste lugar. E no dia, irmãos, que for o dia glorioso que a Bíblia fala, o Senhor tirará o sal da terra.